Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A liturgia da palavra é o grande momento desta celebração. O sofrimento que nos atinge não é o castigo de Deus, nem deve ser desejado. Pode, porém, ser caminho de redenção, como a semente que morre para gerar vida nova. Acolhamos o que nos diz o Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego
Espírito. Nas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei opróbrio do inimigo o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor entre os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido.
por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom pastor. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os sacerdotes, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos do homem? Ele respondeu: Não.
Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os seus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem.
Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu. Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam. Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu. Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam. Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento. Em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus. Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiraremos sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disse Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado.
e, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era o discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em algum momento da passagem de Jesus neste mundo, fazendo o bem, anunciando o reino do Pai, muitas vezes ele foi questionado, interrogado, e perguntaram assim: por que os discípulos de João jejuam e vocês não estão jejuando? E Jesus disse: por acaso o noivo, estando no meio de vocês, tem necessidade de jejuar? Mas vai chegar o momento em que o noivo será tirado. Este é o momento. A igreja se debruça
junto da sepultura do Senhor. E nos faz este grande convite para adentrarmos no mistério da sua paixão, da sua morte. Hoje, sexta-feira santa, sexta-feira maior, sexta-feira da paixão do Senhor. O padre Reginaldo nos alertava que este dia e amanhã ainda também é um dia de silêncio. Para muitos é um dia de tristeza, é um dia de luto, é um dia de dor. Mas para aqueles que querem seguir Jesus mais de perto, para aqueles que querem adentrar na sua mensagem, não pode simplesmente esse dia ser reduzido a tristeza e luto. Ao contrário, um dia de silêncio, um dia de penitência. Por que silêncio? Porque só no silêncio nós podemos falar com Deus. Só no silêncio nós podemos entrar no nosso interior, no nosso coração. Só no silêncio nós podemos ouvir a voz da nossa consciência. E a penitência nos coloca no eixo, faz com que retomemos o sentido genuíno, o sentido verdadeiro da nossa vida, da nossa história. De alguma forma, alguém ou nós procuramos fazer um gesto para falar desta penitência. E a penitência nos leva a batermos no peito e reconhecendo a nossa ingratidão. Reconhecendo que muitas vezes caminhamos muito mais em cima daquilo que nós acreditamos do que, na verdade, os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Eu acredito que essas duas palavras são duas palavras-chave para nós que estamos sem o noivo. O noivo nos foi tirado. E cabe, portanto, a nós o silêncio, a reflexão, a penitência. E assim sendo, deve brotar em nós duas atitudes. A primeira é de retomada da vida cristã, da nossa fé, de tudo aquilo que nós proclamamos. Mas a outra atitude complementa esta, porque às vezes só retomar não é suficiente. Nós precisamos dar um passo a mais. E esse passo a mais é o compromisso. E nos nossos dias o compromisso é uma palavra que está meio esquecida, de escanteio. Hora que tem o compromisso, muitas vezes pulamos do barco. Não posso, não tenho tempo, não sei falar, tenho medo. Então só a retomada não é suficiente. É necessário assumirmos os compromissos diante da fé, da vida cristã e diante de tudo aquilo que o Senhor
vai nos inspirando. Nesses últimos anos, em toda a igreja, parece que até de maneira sistemática, nós ficamos com medo de falar da paixão do Senhor. Nós ficamos com medo de falar da crucificação do nosso Senhor. E chegamos a trocar o Cristo crucificado pelo Cristo ressuscitado. Eu penso que, de certa forma, é uma covardia. Nós temos medo de entrar ou adentrarmos realmente na paixão e morte do Senhor. Ou pelo menos, não entendemos, na verdade, o que aconteceu. Então a gente pula esse capítulo e nós vamos para o capítulo da ressurreição. Não precisamos ter medo de falar da paixão, da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui surpreendido hoje de manhã, meditando, lendo as leituras, fazendo um pouco também esse silêncio, e li um comentário que eu achei espetacular. Este comentário dizia assim: no entanto, desde o início, as comunidades cristãs contemplaram a paixão e morte de Jesus nosso Senhor à luz de um poema profecia, e é a primeira leitura, Isaías 52, 13 a 53, 12. Isso me chamou muita atenção. Poderíamos dizer assim: por que as comunidades eram fortes? Porque nem pensar em celebrar a Páscoa, nem pensar em ressurreição, sem antes se revestir da paixão e morte do Senhor. Eu acredito que nesse dia é este o grande convite. Não temos medo, adentrarmos de verdade na paixão do Senhor, na sua morte. Ainda encontramos assim alguns versículos da primeira leitura, quando falava do justo, exatamente neste poema profecia. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades. Porque quando, por ocasião da leitura da paixão, a gente fica procurando quem é o culpado, não ficamos? Será que é Pilatos? Será que é Anás? Será que é Caifás? Será que são os sumos sacerdotes? Será que é o povo? Afinal de contas, o que aconteceu com este homem? A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades. Quando eu cheguei aqui na igreja, o padre Reginaldo estava falando de algumas enfermidades, daquilo que pode nos roubar o seguimento do Senhor. Pode ser qualquer coisa, uma doença, uma história mal contada, uma fofoca, um olhar de alguém sobre a nossa pessoa, um julgamento. Então, na verdade, Jesus tomava sobre si as nossas enfermidades.
E continua o texto da primeira leitura. Sofria Ele mesmo nossas dores. Queridos irmãos, queridas irmãs, isso é muito, não é pouco. Sofria Ele mesmo as nossas dores. Nós estamos procurando o quê? Aquilo que estamos vendo e enxergando no Cristo Senhor são os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. E olha só, pensávamos que fosse um chagado. É bastante comum na nossa sociedade olharmos assim com um olhar estranho sobre as pessoas. Antigamente, se aparecia um leproso, ele era mal visto. Ele tinha que sair do convívio social, familiar, religioso. Pensávamos que fosse um chagado. Não é ele que é chagado. Nós somos os chagados. Nós somos os leprosos de hoje. Eu não quero nem falar das doenças de hoje, senão a gente vai ficar muito ofendido ainda. Golpeado por Deus e humilhado. Golpeado por Deus e humilhado. Se foi golpeado, é uma palavra forte também. Foi ferido, humilhado. Não foi porque quis, porque ele quisesse isto, porque Deus quisesse isso dele. Em absoluto. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. Foi ferido por causa de nossos pecados. Por isso que a gente não tem coragem, né? Como dizia o profeta, neste poema profecia, não tinha nenhuma atração. Não tem nem jeito, vamos dizer assim, de olhar no estado, na situação em que Jesus se encontrava, todo chagado, ensanguentado. Aqui aparece uma outra palavra forte: esmagado. Esmagado, sim, por causa de nossos crimes. Um dia eu escutei alguém dizendo assim: que crime que eu fiz? Jesus é o Salvador. Salvador do quê? Jesus veio me salvar do quê? Eu não fui salvo de nada, não. É muita arrogância. A punição a ele imposto ou imposta, olha que coisa bonita. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. A gente quer paz, era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Vamos tirar o Jesus chagado, crucificado, vamos colocar o Jesus ressuscitado? Não vamos chegar a nada. É preciso saber ler, entender, adentrar, entrar neste grande mistério da nossa redenção. Aí eu fiquei imaginando, mas como que aquelas comunidades cristãs conseguiram fazer, adentrar o mistério da morte e paixão? Ah, mas só assim que depois elas poderiam celebrar com muita alegria, com exultação, a festa da Páscoa. Aí eu fiquei meditando também, rezando, que Jesus, o Filho de Deus, era a boa semente. Uma boa semente é bom, né?
Mas só que uma boa semente guardada é só uma boa semente. Se ela é plantada, ela morre. Mas não morre na verdade, né? Ela vira uma planta. Ela produz muitos frutos. Eu achei que isso era pouco. Jesus, esta boa semente. Aí me veio a questão do trigo. Esta boa semente que é Jesus passa a ser o trigo moído, triturado. Então não foi uma semente que foi até lançada lá na terra para poder produzir, não deu nem tempo. Um trigo, uma semente boa, que foi triturada, que foi moída para se tornar o quê? Pão, alimento, vida, ressurreição, alegria, vida plena, paz. Só a boa semente é capaz de alimentar, saciar e dar sentido. Mas Jesus é muito mais do que isto, como acabamos de falar. Então, desde as primeiras comunidades cristãs, entendiam isso. Só depois de um verdadeiro mergulho na paixão do Senhor, é que a comunidade então pode celebrar a Páscoa ou a festa da ressurreição. Irmãos e irmãs, ninguém celebra a Páscoa sem antes se encharcar da paixão do Senhor. E se não for assim, nós vamos querer o quê? Uma Páscoa sem cruz, sem paixão. Nós vamos querer uma vitória sem luta e sem compromisso. Aí nós estaríamos traindo o Senhor Jesus. E neste dia, se é que a igreja se debruça sobre este fato maior, que é a sua morte, a sua paixão e morte, é porque só assim nós podemos compreender o caminho de fé que nós fazemos. E por último, nós podemos ainda ressaltar algumas frases da leitura da paixão que nós ouvimos. Prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram Jesus primeiro a Anás. Não és tu também um dos discípulos dele? E Pedro negou. O meu reino não é deste mundo. Parece que são algumas frases perdidas, mas não. Elas estão carregadas de todo esse processo de condenação de Jesus. Viva o Rei dos Judeus. Fora, crucifica-o. Ali o crucificaram com outros dois. Repartiram entre si as minhas vestes. Este é o teu filho, esta é a tua mãe. Tudo está consumado. E logo saiu sangue e água. Envolveram o corpo de Jesus com aromas em faixas de linho. Como nós estamos ainda, ou melhor, estamos no coração do ano da misericórdia. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Oração universal. Concluída a liturgia da palavra, a Igreja eleva a Deus, lembrando hoje de maneira particular das grandes intenções da Igreja e do mundo. Nesta solene oração dos fiéis, a Santa Mãe Igreja se lembra de todos os filhos e filhas, dos que creem e dos que não creem, pois, no alto da cruz, Cristo redimiu todos os homens e mulheres da face da terra. Rezemos com amor e piedade, unindo-nos à Santa Igreja de Deus. Oremos pela Santa Igreja, ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelo Santo Padre, o Papa. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo clero e pelos leigos. Ajoelhemos. Levantemos. Oremos pelo nosso bispo Dom José Lanza, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Ajoelhemo-nos.
Levantemos. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações às portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pela unidade dos cristãos. Ajoelhemos. Levantemos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus. Ajoelhemos. Levantemos. Oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus. Ajoelhemos.
Levantemo-nos. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos poderes públicos. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que sofrem provações. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração de Cristo na cruz. Neste momento, será-nos apresentada a cruz para a nossa adoração. Nossa adoração não se dirige à cruz enquanto objeto, mas à pessoa de Cristo, Salvador do mundo. O crucifixo que será apresentado nos facilita a lembrança de Jesus e as circunstâncias de nossa redenção. Após a apresentação da cruz, somente o presidente e os concelebrantes e os ministros extraordinários da Eucaristia farão a adoração. Nós faremos no final da celebração. Eis o lenho da cruz,
no qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, o qual pendeu a salvação do mundo. Dizem que te conquistei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus teu rei, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal.
te dava, foste amado até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Deus Santo, Deus forte, exaltaste quando em tudo te exaltei. Que mais pôde eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, porque a morte me entregaste, em que
foi que eu te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tens piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tens piedade de nós. Deus te fez sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tens piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tens piedade de nós. Rito de preparação para a comunhão. Lembremos que a coleta de hoje é destinada aos lugares santos em Jerusalém e demais regiões do Oriente Médio. A pedido da Santa Igreja, a coleta de hoje será enviada para a manutenção dos lugares santos e projetos sociais com os cristãos que sofrem vítimas de conflitos no Oriente Médio. Em seguida, passaremos ao rito da Sagrada Comunhão. Hoje é o único dia que a Igreja não celebra a Santa Missa. A Sagrada Comunhão, já consagrada ontem e guardada para esta celebração. Cantemos o canto para a coleta. O que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos, sem nada exigir. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar.
todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha esperança junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrua a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena desse povo que não tem o que comer. Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome nele. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, seja um sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo.
uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Logo após agora a oração que o presidente da celebração fará sobre nós vamos colocar o Cristo aqui para a adoração da comunidade, adoração da Santa Cruz. Então, como sempre fazemos, 2 filas pelo meio, vai entrando e vai saindo pelas laterais. Então, as 2 filas. Não precisa ter pressa, vai ficar aqui para a adoração e você pode beijar uma das chagas do Senhor. E lembrando que às 19h30 nós temos uma encenação que os jovens prepararam com o descendimento de Jesus da cruz. E em seguida nós temos a procissão com o Senhor morto pelas ruas da cidade, como já é o nosso costume. E amanhã, às 10h da manhã, nós temos um encontro aqui com as crianças. Então pedimos aos pais que possam trazer seus filhos para uma catequese, para uma orientação a respeito da cruz, da ressurreição do Senhor. E às 21h nós fechamos com chave de ouro toda essa caminhada quaresmal, todo o sentido de tudo aquilo que a gente fez aqui hoje, de contemplar o sofrimento, a dor de Jesus, só tem sentido amanhã, quando nós juntos, nós podemos como comunidade dizer: nós vimos o Senhor, Ele está ressuscitado, Cristo ressuscitou e nós somos testemunhas deste fato tão inusitado e novo. Então amanhã às 21h, convido a todos para estarmos com velas nas mãos, para fazermos aquela bonita celebração da luz que vence as trevas, da noite de tristeza para a alegria da manhã da Santa Páscoa, da dor para o conforto e o consolo em Jesus. Então amanhã às 21h, espero também todos vocês para juntos celebrarmos a festa maior da igreja, a Páscoa do Senhor, a nossa Páscoa. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém. O bispo vai colocar o crucificado para a nossa adoração e depois nós sairemos em silêncio. Aí depois que sairmos, aí podemos ir cantando para a adoração da cruz. Podemos ir fazendo as 2 filas em silêncio e até que sai a procissão, depois nós cantamos.
Podemos agora cantar o canto e cada um pode chegar, um de lá e de cá, e já pode ir beijando o Senhor. Povo meu que te fiz eu, dizem que te conquistei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Saí do Egito, com maná te alimentei, preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim.